Bom, as questões que a gente tem para trabalhar tem a ver com strings, né? Então, vamos trabalhar com um projeto. Nós temos alguns exercícios, né? É um programa simples. E só para a gente recapitular, porque a gente já viu, a gente tem um tipo de dado, a gente tinha visto até então os tipos de dados que são ditos primários, né? Que é o tipo inteiro, real, caractere e lógico, né? E a partir de agora a gente passa a trabalhar então com os estruturados. Dentre eles, a gente tem os agregados homogêneos. Os agregados homogêneos, como o nome diz, é um conjunto de valores que são do mesmo tipo. Aí no caso nós vamos ver vetores, né? Eu posso ter um vetor de inteiros, um vetor de reais, um vetor de strings, e vamos ver strings, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de dados que são do mesmo tipo e eles são ditos indexados. Por que indexados? Porque para mim acessar eles eu vou utilizar um índice para localizar cada posição, né? Então, só para a gente colocar a parte teórica aqui, a hora que eu for declarar uma variável, eu vou declarar uma variável texto, por exemplo, vou dizer que ela é um string. Se eu não colocar nada, ele vai pegar o tamanho de 256 caracteres, né? No caso, geralmente a gente costuma colocar o tamanho que vai utilizar. Por quê? Porque, embora você tenha bastante memória, quanto maior for o tamanho, se não for o máximo que está, o que vai acontecer é que você vai acabar ocupando o espaço desnecessário de memória. Ao longo do tamanho da aplicação, a aplicação vai acabar ficando mais pesada. Então, se eu tenho um texto e eu vou usar 50 caracteres, eu uso string de 50. Se eu tiver um nome e o nome eu vou usar com 30 caracteres, eu coloco string de 30 e assim por diante, né? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho a string definida. Uma vez definida a string, eu posso trabalhar com essa string levando em consideração alguns conceitos, né? Eu posso ter, por exemplo, uma letra que eu vou chamar que ela é do tipo char, né? Que é o tipo caractere. Como sendo string, eu consigo ter um conjunto de caracteres juntos. Mas o tipo string é um tipo particular de agregado homogêneo. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for fazer um read de letra, eu consigo ler ele dessa maneira, read de letra. O agregado homogêneo com o vetor, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Porém, no caso particular da string, eu consigo fazer read de texto. E ele vai me trazer o texto inteiro, tá? Da mesma forma, eu consigo dar um write em texto. Se for levar em consideração o vetor, por exemplo, isso eu não posso fazer. Tá? Deixar bem claro que são coisas, embora parecidas no seu fundamento, ele tem comportamentos diferentes na hora de se utilizar, né? O tipo string foi criado com essas características, vamos dizer assim, especiais para ela. Por quê? Porque dessa forma eu consigo escrever basicamente um texto corrido. Caso contrário, eu teria que pegar caractere a caractere e teria que trabalhar esse formato, que seria bastante complexo no caso, certo? Então, para tipos string, foi criado essas características, né? Bom, o que eu tenho com tipo string? Eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho texto e posso colocar entre colchetes, dizer que na posição 1 do meu texto, ele vai receber o valor da letra, por exemplo, né? Ele vai sobrescrever a primeira posição. Aqui neste caso eu teria lido já o texto e ele estaria sobrescrevendo essa parte, certo? Eu poderia aqui em cima dizer, além de texto, por exemplo, poderia vir aqui criar uma outra variável chamada frase, por exemplo. E eu poderia chegar aqui, um outro recurso que existe no caso da string, que não existe em outros agregados homogêneos, eu poderia dizer que a frase, para mim, recebe, por exemplo, nada, abre e fecha parênteses, né? Aí eu posso dizer que eu posso pegar frase e posso fazer com que ele receba ele, que não vale nada, que tem nada ali com ele, e somar letra, por exemplo. E ele vai ter um comportamento de colocar nessa frase a letra que está lá, tá?
Eu ainda poderia fazer mais. Eu poderia pegar a mesma frase que está aqui e poderia dizer que ele vai receber ele, que tem dentro dele, mais o texto na posição 2, por exemplo. E ele vai fazer uma operação como se fosse uma operação de soma e vai colocar um do lado do outro. Vai acrescentando caractere a caractere dentro desse meu string de nome frase. Né? Eu tenho texto e tenho frase, são dois strings. Né? E assim sucessivamente poderia trabalhar com essa frase, levando em consideração esses detalhes. Né? Então, por exemplo, só para a gente visualizar aqui, a gente ter uma ideia, né? Aqui eu vou colocar um write ln para escrever o texto, vou dar um write ln, vou mandar escrever frase para ver o que tem, e aqui eu vou dar um write ln, vou mandar escrever letra, por exemplo, certo? Para a gente poder visualizar esse processo, aqui eu não vou utilizar os argumentos de entrada e de saída, porque na realidade aqui é só para a gente visualizar, né? Eu achar onde que está. Aqui. Argumento de entrada, argumento de saída, né? Aqui vamos colocar o uses CRT e aqui embaixo vamos pedir para read key, né? A gente poder ver o que vai acontecer. Então mando executar. Ele vai pedir primeira letra, vou colocar A. Aqui nós temos um problema que é o do read ln, tá? Sempre que eu estiver lendo o caractere, inevitavelmente eu tenho que ler com read ln. Caso contrário, ele vai dar esse efeito de pular. Então, eu li o A, vou ler um texto. Nosso texto trauma, né? Ok? Então, o que acontece? Se a gente levar em consideração o que faz o nosso programa aqui, né, aqui do lado, primeiro ele leu a letra A, depois li o texto, em caso de Ferreira, daí ele pegou texto de índice 1, recebe letra, então no lugar do E ficou o A, certo? Tá aqui. Aí frase recebeu branco, aí primeiro frase recebeu a letra A, e depois frase recebeu o texto de índice 2, que é a letra M. Né? Aí eu mando escrever a letra, que é a A, que está aqui, na terceira linha. Né? Mando escrever a frase, o texto no caso, que é a segunda, que está com A aqui. E no terceiro eu mando escrever a frase que só tem AM. Certo? Então confirma aquilo que a gente viu até então. Tá certo? Então, só a título de recapitular o que é o conceito, é mais ou menos isso, né? Aqui faltou um detalhe, que é que dentro da ideia de trabalhar com texto, a gente trabalha com a ideia de tamanho físico e tamanho lógico, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, criar uma outra cláusula, const, dizer que meu TF, por exemplo, é igual a 50. A palavra const vem de constante. Muito bem. Então, eu vou dizer que meu tamanho físico aqui vai valer 50. Certo? Já TL, para a gente, vai indicar tamanho lógico. Né? Então, vou trabalhar ele e vou trabalhar um contador, K qualquer, onde eu posso trabalhar com esse formato. Então, o que existe aqui é que, vamos dizer assim, aqui eu posso dizer que meu tamanho lógico do texto que eu tenho, eu posso usar um comando que vai extrair o tamanho lógico do meu texto, por exemplo. Certo? E dessa maneira eu posso, por exemplo, fazer algo um pouco diferente aqui, né? Vamos supor, aqui eu tenho fazer um laço de repetição, onde eu pego um K começando de... Eu não vou usar for, vou usar um while. Enquanto o meu K for menor que
tamanho lógico, face. E daí eu vou fazer o que? Vou pegar o meu texto que eu tenho ali e vou somar o texto na posição K, certo? Só que meu K eu vou fazer com que ele receba ele, só que ele vai de 2 em 2, certo? Então vamos dizer assim, eu vou dizer, sempre que eu usar o while, eu tenho que dizer que meu K inicia com um determinado valor. Vou dizer que ele começa na posição 2 e ele vai de 2 em 2. Então, ele vai pegar a segunda posição, a quarta, a sexta, a oitava, até chegar ao seu tamanho lógico, certo? Para a gente visualizar o que vai acontecer aqui, eu vou também dar um write aqui em TL, para mim saber qual que é o tamanho lógico que eu tenho da frase que eu estou trabalhando, tá? Vamos colocar só um pouquinho mais aqui só para a gente visualizar melhor o processo, né? Vou colocar um write aqui. Entre com a letra. E aqui, write ln entre com o texto. Ok? Só para a gente visualizar o que acontece. Entre com a letra, vou colocar B. Tamanho do texto é 19. Aí ele montou a frase ali embaixo com as posições pares. Ok? 2, 4. Beleza? O que é esse último que escreveu? Ele pega, percorre o texto, enquanto K começa com 2, enquanto K menor que TL, frase recebe frase mais texto de índice K. Então recebe posição 2, 4, 6, 8, 10, 12, até 19, então até 18. Beleza? Alguma dúvida aqui com relação à parte conceitual da string? Tranquilo? Wesley? Diego. Esse da sua repetição, ele vai ler K na posição 1. Já começa com 2, tá? Ele vai ler K na posição 2. Ele não vai ler, ele vai usar o K como sendo o índice que vai percorrer o texto, certo? Então o que acontece? O valor de K ele começa com o valor 2, K menor que TL. Então enquanto ele for menor do que 19, que é o tamanho lógico que deu ali, ele vai fazendo. Ele vai de 2 em 2 porque eu coloquei o K, recebe K mais 2. Ele recebe 2 para 4. Ele não pula para 5, ele mostra 4 primeiro e depois vai ler o código e vai para 6. Ele mostra 6. Ele não vai mostrar basicamente, ó, veja bem, ele vem aqui, ele vai executar. Então ele vai vir no texto que está aqui, posição 2 é M, está aqui. Aí 3, 4, ele pegou o C. Pula o 5, ele vem para o 6, é S. Pula o 7, espaço em branco. O oitavo é um espaço em branco. Nono é o D, vai pegar o 10º, o E. Ele não está percorrendo, o valor do índice está pulando de 2 em 2. Então ele nem passa pela posição ímpar que está ali. Certo? Tranquilo? Hora de perguntar, moçada.
João? Dúvida? Professor, nessa linha de código que o senhor está aí, depois do texto ele somasse mais um espaço em branco, daria espaço lá no programa? Conseguiria executar na mesma linha? Mais um aonde? Desculpa. Depois do texto, frase mais texto, tá? E mais um espaço. Se colocasse mais um espaço. Não, entre aspas. O B cortado. É. Então tá aí hoje o Marcos, o B cortado. O que acontece se fizer isso aqui? Não, ele vai somar no programa lá, espaço. Essa é a dúvida que eu tenho que Vamos ver quem é que pode nos ajudar a responder. Renan. Então. Hélio, do lado. Oi? E daí como é que vai ficar o resultado ali? Será que é isso, Igor? O Bruno, o que o Bruno acha? Também acho isso aí. Daniel? Vamos pôr para rodar então. Parou a execução. Volta aqui. Vou mandar executar. Vou pegar uma outra letra lá qualquer. Clareou a dúvida? Mais alguém? Essa é a oportunidade, hein? Mas se você escreveu o right LN, por que esse HM está atrás do jeito Como é que é? Desculpa. Observe o seguinte, ó. O right LN ele está fora do laço. Ele não está dentro do while aqui, certo? Então ele escreveu a frase aqui inteira aqui, ó. Uma vez só. Ele não escreveu ponto a ponto. Agora, por que está HM? Vamos achar alguém aqui para responder. Por que está HM? Gabriel. O outro não está aí, né? Tá. E depois ele está lá embaixo, ele está recebendo a frase, a frase já está pronta. E no caso ele está recebendo a frase, mais o texto cai. E ele está lendo a frase, mais a segunda letra. então, podemos concluir? Porque a dúvida é em cima do HM ali, né? Por que não tem espaço entre o HM? Por que não tem espaço entre H e M? Porque o que ele está falando é tecnicamente o meio, o H não está antes. Ele pega a partir do H. O laço de repetição ele pega a partir de qual posição? Então não tem como voltar para trás. Mas teria como mudar o programa e colocar um espaço em branco ali ainda antes? Como faria, João? Tá, Adrian. Se colocar o K começando em 1. Mas daí vai mudar os caracteres que vão aparecer ali, não vão? Seria somando espaço antes de estar somando texto? Ó! Será que resolve isso? Então, em vez de somar o espaço em branco depois, a gente poderia somar o espaço antes. Opa! Assim? Daí, será que dessa forma ele faria?
usar outra letra, né? Só a frase que fica a frase trauma, né? É isso? Tá certo agora? Wesley? Tranquilo? Felipe? Podemos seguir? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? É a hora, moçada. Oportunidade. Tá. Vamos fazer. Vamos chegar até ela. Quer que comece por ela? Não sei, o senhor acha Podemos começar por ela, se quiserem. É? Estão ansiosos assim? Muito bem. Tudo bem. Na verdade é melhor a gente começar pelos outros e ir pela sequência cronológica ali, né? Lógica, né? Porque senão os outros vão ficar, as outras questões vão ficar muito chatas depois de ver a 3. Né? Podemos? Então, quais são as questões que eu pedi? Eu pedi, primeiro, fazer um programa que tenha como entrada um texto e uma letra e dizer quantas vezes essa letra tem no texto. Não é isso? Tá? Então, basicamente aqui a gente tem como argumento de entrada aqui, vamos ter um texto e uma letra. E como argumento de saída, nós vamos ter quantidade. Ok? Muito bem. Então, vou colocar já o use CRT aqui, como nós vamos precisar utilizar. Declarar as variáveis. Texto vai ser do tipo string de 50. Eu vou ter uma letra que vai ser do tipo char. Eu vou ter um contador K, vou ter um tamanho lógico que vão ser do tipo integer. Vejam bem, só lembrando que nesse semestre a gente considera que vocês têm domínio, embora a nota de aprovação é 7 e 6 depois do exame, mas a gente subentende dentro dessa disciplina que vocês têm domínio sobre estrutura de seleção, se então, senão, estrutura de repetição, for, to do, while, né? A gente não viu o repeat, mas tem um repeat também, né? Quebra de nível, contador, condição, contador, condição, certo? Tudo isso a gente subentende que todos têm domínio sobre isso daí. Quem tiver alguma dificuldade com relação a esses assuntos, por favor, reveja o material do primeiro período. Tá claro? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Veja bem, nós vamos ter lá, vou dar entrada num texto. Então, vou colocar lá, entre com o texto. E aqui eu vou fazer, então, a leitura read ln da minha variável texto. Vou entrar com a letra. E vou dar a leitura na letra. São os meus argumentos de entrada. Ok? Aqui já de antemão, eu vou ter o read key que
que vai ser o último comando, mas eu vou ter lá o write ln que vai me informar quantidade, né? Faltou quantidade aqui, né? Declaração de variáveis, tá? Então, de qualquer forma, eu vou ter que dizer qual a quantidade. Bom, o que é? A partir do momento que eu li meu texto, então eu vou dizer que meu tamanho lógico recebe o length de texto. Vou fazer com que o meu K comece com 1, enquanto K for menor ou igual a TL, faça. Bem, if se texto de índice K for igual à letra, não é isso? Então, eu vou dizer que quantidade recebe quantidade mais 1. Aqui eu tenho que dizer, inicializar meu quantidade com 0. Né? E a hora que chegar ao final, aqui, como eu estou usando while, então aqui eu tenho que dizer que K recebe K mais 1. Caso contrário, ele não vai ser do lado de repetição. Ok? Então, dessa forma, de uma forma básica, ele vai fazer esse processo. Certo? Vamos testar? Vem aqui, vou mandar executar. Texto. Tirou trauma. Aí, letra. Quantos tem? Quantas? Bom. Beleza? Sim. Mas nós vamos usar praticamente tudo com while esse semestre. Depois com repito. Beleza? Subentende que for vocês saibam usar. Tá? Tranquilo até aí? Essa é a primeira. Tá? Então. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Por exemplo, para diferenciar minúsculo e maiúsculo, Pascal precisa desses exercícios. Veja bem, maiúsculo e minúsculo com relação dentro do programa, para mim escrever nome de variável, não vai fazer diferença, porque, por exemplo, eu posso vir aqui e declarar quantidade aqui com maiúsculo e igual ele vai executar, certo? A outra situação que tem é com relação ao texto digitado. O texto digitado, maiúsculo e minúsculo, são diferentes. Certo? Existe uma distinção entre o valor que foi colocado e o que eu tenho dentro do programa. Né? Se fosse na linguagem C, aqui ele iria dizer que a quantidade em maiúsculo nunca foi utilizado, não usou mesmo, certo? E ele ia reclamar que a quantidade em minúsculo não foi declarada. Certo? Não é o caso nosso aqui. Né? Ok? Então, com relação à utilização, ao que vai ser digitado, aí tem a questão de que vai fazer diferença. Beleza? Zero mais é um digitado. Então, se na frase se colocasse no maiúsculo, qual ele coincidiria com maiúsculo? Se a frase digitada fosse maiúsculo? Não, ele vai considerar o que é maiúsculo, maiúsculo, o que é minúsculo, minúsculo. Se eu colocasse a letra E, por exemplo, maiúsculo, e digitasse a frase tudo em minúsculo, não ia encontrar nenhum. Porque o E maiúsculo é diferente do E minúsculo. Não, mas se a frase fosse toda maiúscula, ele ia contar 4 igual? E se eu digitasse o E maiúsculo ou minúsculo? Não, toda a frase em maiúsculo. Sim, se você digitar toda a frase em maiúsculo, mas e a letra? Ah,
você digitar ela em maiúsculo, ela vai contar, porque a frase está toda em maiúsculo. Se você digitar ela em minúsculo, não vai contar. Tá claro? É que tipo, eu fiz com for, daí eu coloquei. Independente. Maiúsculo. Isso é indiferente. É porque aqui subentende-se que a letra... Condição, né? Menor e maiúsculo e minúsculo. É uma condição. Qualquer jeito que eu escrevesse lá, eu programei. Então, mas a questão com relação à letra em particular, a gente não entende que letra maiúscula é maiúscula, minúscula é minúscula. São duas letras distintas. Certo? Tranquilo aqui? Sim. Ela vai usar desnecessariamente uma outra estrutura, né? Não seria necessário usar como sendo string. Interfere que você, ao invés de usar a letra aqui, daí você tem que mudar, né? Porque quando você digita um tipo string, quando você declara um tipo char, por exemplo, se eu digitar duas letras, ele vai ignorar a segunda. Se você declarar ele como string, supostamente ele vai pegar, a não ser que você restrinja o tamanho dela. Se você simplesmente colocar ela como string, ela vai pegar um outro trecho. Aí de repente não vai dar certo a comparação. Certo? Até aqui tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Valdeci? Tá, então, seguindo. Podemos? Vamos ao novo. Essa foi a primeira. A segunda questão que eu passei, ela é pegar um texto e inverter ela, não é isso? Ali tem como argumento de entrada um texto e eu vou gerar como resultado o inverso dela, né? Então, vou chamar aqui meu programa de inverte. Como argumento de entrada, eu vou ter um texto. Como argumento de saída, eu vou ter chamar de inf. CT texto do tipo string. String de 50. Colocar o texto e colocar o inverso dela. Vou declarar um K, um TL, como sendo do tipo integer. É isso? Então, basicamente, o que nós vamos ter? Vou ter write_ln entre com o texto e de ln texto. E aqui no final eu vou ter um write_ln de inf. Ok. O que eu vou precisar fazer aqui? Então, vou ter um laço de repetição. Vamos ter que determinar primeiro o tamanho lógico, né? O tamanho lógico recebe length de texto. Vou dizer que meu K começa com 1. Enquanto K... não vou começar por 1, vou começar ele por... Na verdade nem preciso do K aqui, né? Mas vamos lá. Vou receber, começa com TL. Enquanto K for maior do que 1, faça. Vou pegar o inv. Esse inv eu vou dizer que ele começa com nada.
Eu tenho que dizer que ele começa com nada, que abre e fecha aqui, e vou simplesmente usar a regra de concatenação. Inv recebe inv mais texto de índice K, certo? E vou dizer que meu K recebe K menos 1, certo? Vai chegar do último e vai incrementando. Ficou um espaço em branco aí. Tá lá? Então, texto. Ah, você fez uma. Maior aqui, tem que ser maior ou igual. Ou maior que zero. Pronto. Certo? Complexo? Não. Complexo é o outro, né? Oi? Porque o nome do programa Frita Ovo. Tá, então vamos ao próximo, né? Esse aqui é o inverte. Então, o que é o programa assim? Vamos ter lá, vou chamar ele de limpar, tá? Eu vou ter ele como argumento de entrada, texto. Eu vou ter como argumento de saída, vou chamar de limpo, certo? Não que seja sujo, vai estar com espaço, né? Mas vamos lá, use CRT, declara texto limpo do tipo string, string de 50. Eu vou ter do tipo integer. Bom, como nós conversamos na aula de ontem, só para a gente ilustrar aqui, a gente tem a situação de que eu vou trabalhar com um texto onde eu tenho lá, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Precisa de mais, né? Ok? É isso aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar espaços variados. Ok? Então, o que ocorre aqui? Quando eu tenho essa situação, eu tenho que levar em consideração que eu vou ter um tamanho lógico que ele vai ter que chegar. Vai ter que chegar até aqui. E para chegar até aqui, até essa posição aqui, o que ocorre? Eu posso ter vários blocos de texto. Aqui é só um exemplo. Isso é variável, certo? Então, eu tenho uma quantidade variada. A outra regra que eu tenho
é que eu vou trabalhar com um bloco que começa aqui e ela vem até aqui, que eu tenho, que é a parte dos espaços em branco. E depois eu tenho um trecho de código que tem quando eu não tenho espaço em branco, que é diferente de branco na realidade, certo? Que vem até aqui. Isso tudo aqui na prática forma um grande bloco que começa aqui e vem até aqui. Daí volta a se repetir o processo. Não é isso que a gente consegue observar aqui? O grande segredo de programas como esse, e aí vão surgir outros programas parecidos com esse, não só comigo, mas com o Damin, com outras disciplinas, e depois na vida profissional de vocês, é que você tem que tentar visualizar o comportamento a qual está acontecendo. Esse é o grande princípio, né? Enxergar esse comportamento é o grande segredo do processo, né? Então, o que acontece aqui é assim, ó, veja bem, eu vou estruturar aqui e depois vou declarar as variáveis, certo? De antemão, eu sei que eu vou ter um laço de repetição, vamos dizer assim, eu vou ter um cara, que é um K, que eu vou começar utilizando ele na posição 1. Eu vou ter um TL aqui em cima, que ele vai ser um length do meu texto, que vai me dizer o máximo que eu posso chegar, certo? Que é o final, né? E esse K vai começar da posição 1 e vai ter que chegar até o final, que eu vou ter que percorrer a string inteira, tá certo? Isso é uma certeza, eu tenho que percorrer a string, né? Então, o que ocorre? Aqui, eu vou ter uma situação de que enquanto K for menor que TL, faça. Certo? Por quê? Porque ele vai iniciar no começo do código aqui, vamos dizer aqui, na primeira posição, e esse K vai ter que percorrer e chegar até o meu TL, até a última. Isso é certo. Tá? Então, essa condição é uma condição necessária. O que acontece desse formato, dentro desse contexto todo? Eu vou trabalhar com dois blocos. Como é que eu vou trabalhar com os dois blocos? O primeiro bloco que eu vou colocar, que vai ser um outro laço, um outro while, eu vou levar em consideração que o meu texto de índice K, que num primeiro momento vale 1, certo? Enquanto ele for igual ao meu B cortado, não é isso? Enquanto ele for igual ao meu espaço em branco, e daí eu tenho uma outra situação, porque eu posso ter em dado momento que esse cara também chegue até L. Então, e meu K for menor que TL, faça. Aí vem uma operação muito complexa, mas vocês vão conseguir fazer, né? Que é o quê? K recebe K mais 1. Ou seja, eu vou ignorar os espaços em branco, em outras palavras, certo? Bom, depois, quando eu vou ter uma outra situação muito parecida. Enquanto meu texto de índice K for diferente de espaço em branco, ou seja, não importa o caractere que tem lá, desde que ele não seja espaço em branco, e meu K for menor que TL, faça. O que eu vou fazer? Meu limpo, que é minha string que eu quero como resultado, a qual eu tenho que dizer que meu limpo recebe nada aqui em cima.
Eu vou concatenar ele mais quem? Texto de índice K. Certo? Vou concatenar o texto de índice K. Bom, um dado momento, vindo aqui, ó, vim aqui, espaço, não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Ah, desculpa, passei. Me interessa sim. Chegou aqui, me interessa. Certo? Ele sai do primeiro laço aqui, porque texto de índice K não é igual a espaço em branco, é? Aí ele não fez o K recebe K mais 1, ele ficou na posição que ele estava. Ele vem para o laço de baixo. Texto de índice K é diferente de espaço em branco? O E é diferente de espaço em branco. O que ele vai fazer? Limpo recebe limpo mais o E. Ele foi lá e somou esse K. Certo? Aí K recebe K mais 1, aí ele vem lá. Texto de índice K é diferente de espaço em branco? É. Calma, nós vamos chegar lá. Fica tranquilo. Não se preocupe, nós vamos chegar lá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o M e vai somar. Vai ficar EM. Aí o que ocorre aqui? Encontrou um espaço em branco. Ele bate com o que está dentro desse texto de índice K? É igual, é diferente do espaço em branco? Não. Aí ele vai cair fora. Mas aqui, como o Bruno comentou, não está preocupado, né? Meu K tem que receber K mais 1. Porque senão vai ficar aquela letra lá escrevendo várias vezes lá, né? Não vai sair dali. Não é isso? Mas dessa forma ele vai sair daquela condição, certo? Não é isso? Aí o que a gente faz? Ó, beleza, ele foi lá e montou. Então, quando ele chegou aqui, depois desse end aqui, teoricamente, eu posso chegar e colocar meu limpo, recebe limpo, mais... Por quê? Porque eu fechei um bloco, onde eu tinha espaço em branco e espaço não branco, certo? Primeiro laço, quer dizer, esse while aqui é quando os espaços são iguais ao espaço em branco, e o segundo aqui quando ele é diferente de branco. Quando ele saiu desse laço, necessariamente significa o quê? Encontrou espaço em branco, certo? Então, eu posso colocar um espaço em branco aqui, certo? E dessa forma ele vai... Aí ele vai voltar lá em cima, não é isso? A hora que chegou aqui em cima, o que vai acontecer? Texto de índice K é igual ao espaço em branco? Vai ficar igual ao espaço em branco. Aí ele volta a seguir o bloco aqui, ó. Oi. Primeiro while ali você não usa o waiting range. Só tá dentro do segundo while só o waiting range. Sim. É porque quando eu tenho um único comando, eu não necessito colocar begin end. Na realidade, se não me engano, em C também é dessa maneira. Se você tiver só um comando, você não necessariamente precisa colocar begin. Abre chave, fecha chave. Tá? Só quando eu tenho um comando. Pois não, fala, Pedro. E tem outra forma de executar esse exercício, outra lógica? Oi? Tem outro tipo de lógica para executar esse exercício com while? Olha, vamos dizer assim, se você me mostrar o comportamento a qual for colocada a lógica aqui, a gente pode até ver se existe outra forma, certo? Mas de qualquer maneira, eu estou seguindo aqui a regra daquilo que a gente conversou ali, da visão de como a questão, da interpretação que foi feita da questão, certo? Então, às vezes existe outra forma, certo? Mas eu recomendaria procurar seguir uma lógica, algo que represente aquilo. Acredito que dessa maneira aqui representa a nossa solução, certo? É o problema que eu fiz com for, e daí eu fiz o for... Depois, aqui não vai adiantar porque não vai dar pra gente mostrar aqui, né? Mas Então, você sabe. Eu também fiz com fora. então. Aqui o primeiro eu coloco um espaço. Espaço desnecessário nesse sentido. Aí vai as gambiarra lá, Faz umas gambiarra aqui, uma gambiarra lá e daí funciona, né?
Então, voltando ao processo. Existem várias formas de solucionar determinados problemas, certo? Mas, partindo do princípio do mercado de trabalho, o que o mercado quer? Melhor. Oi? O mercado de trabalho, ele quer uma lógica que seja prática, que siga um padrão de lógica razoavelmente padrão entre a maioria. Ela não espera assim, eu tenho uma solução genial. Por que o mercado não quer uma pessoa que tenha uma solução genial ao processo, que de repente funcione muito bem, mas que tem que fazer uma série de coisas? Porque quando precisar da manutenção nesse código, a empresa vai perder muito tempo com este código, certo? Então, uma solução fora do padrão, quem cria soluções fora do padrão, seja ela, vamos dizer assim, usando mais recursos ou usando uma lógica muito apurada demais, ela não é aceita no mercado, certo? Porque os códigos, vamos dizer assim, tem projetos que tem lá 10 anos, 20 anos rodando. A pessoa que está desenvolvendo aquele código, já passou na mão de muita gente que mexeu naquele código, certo? Aí chega um código, é para fazer uma coisa básica. O cara fez um troço gigante, fez um negócio mirabolante lá, tal. Genial, pode ser o mais fantástico que for. Mas a outra pessoa que vai dar manutenção naquele código vai levar muito tempo para dar manutenção naquele código. O que acontece? Uma coisa simples ficou complexa, certo? Então, o mercado não quer esse tipo de desenvolvimento. Por isso que eu recomendo seguir sempre os padrões que eu passo. Tá certo? Oi? Significa desconto em nota? Isso então, né? Não seguir as minhas recomendações não quer dizer que vai reprovar, mas pode chegar no mercado de trabalho. Eu tive casos de alunos, ex-alunos meus, que, vamos dizer assim, insistiam em não fazer seguindo os padrões, certo? O que acontece é assim, veja bem, o camarada que desenvolve um projeto que só ele vai mexer, né? Tem gente que, vamos dizer assim, não vou contratar gente para trabalhar na minha empresa, só eu vou desenvolver. Bom, primeiro o que acontece é o seguinte: se chega um certo momento, o cara vai começar a babar, vai ficar meio biruta, certo? Ele não vai poder viajar, não vai poder tirar férias, nunca vai se desligar. Por quê? Porque só ele mexe com o sistema, certo? É um cara estritamente estressado, é complicado, uma série de problemas, certo? Aí, se ele ficar doente, o que acontece com as empresas que esse cara desenvolve o sistema? Vamos considerar que o cara sofre um acidente. Não morreu, não vamos matar o cara. O cara sofreu um acidente e de repente, por um acaso, as mãos ele não pode mexer. Certo? Daí o que acontece? Como é que ele vai tocar um projeto desse jeito? Certo? Então, é um negócio assim, é besteira pensar assim, vou fazer um código que só eu sei mexer. Parabéns, vai morrer com ele. Certo? Ele vai te matar. Não faça isso. Ninguém no mercado de trabalho quer um projeto que dependa de uma pessoa só. Certo? Por quê? Vocês não tiram férias? Não. Desculpa aí, foi mal. Não quis. O que acontece? De um modo geral, todo mundo tem que ter uma vida tranquila, uma vida social, tem que ter atividade, não é ficar... E o mercado também não quer mais desenvolvedor estilo nerd antigo lá, que vivia num aquário isolado, que todo mundo achava que o cara era o que sabia de tudo. Ninguém quer mais esse tipo de coisa, certo? Por quê? Porque não faz sentido você trabalhar nesse formato. O negócio é trabalhar o horário comercial, não viver estressado, ter qualidade de vida e etc. Certo? Esse é o ponto de vista. Então, a ideia é procurar trabalhar dentro dos padrões. Mas se alguém não quiser trabalhar dentro dos padrões, por favor, esteja à vontade. Eu não vou impedir ninguém de ir. Mas não diga que eu não avisei. Depois não reclama. Tá bom?
Bom, vamos seguir aqui. O que acontece aqui? Bom, eu tenho, da mesma maneira que eu tinha nos anteriores, eu vou ter aqui write ln entre com o texto. Texto. Tá aqui. Aqui embaixo vai acontecer o quê? Write limpo. Tá aqui. Isso significa que o programa está certo aqui? Oi? Ah. Pronto. Então agora resolveu, né? Isso. Um, dois, três, quatro. Em. Acho que passou de 50. Oi? Ah, tá. Oi? Será que tá? Ô, louco! Não sei mais. Então, o que acontece? Vamos aumentar o tamanho da nossa string aqui, né? Certo? Oi? Ah. Aonde? Ah, aqui então. Aí resolve. Coloco igual aqui e pronto. Então vamos compilar então. Hã? Vamos colocar o texto menor, né? Ixi. Ah. Aí, ó. Aí. Bruno aí. Aí, Bruno. E agora? Não é porque nos outros dois lines também tem que estar igual? Então, Bruno, e aí? Porque o cara tá igual, ele vai entrar mudando pra sempre. Se você for fazer isso, tem que colocar um K mais um fora. Ó. A gente vai chutando as coisas assim, né? Não deu certo, então chuta uma coisa, aí chuta outra coisa, e de repente dá certo. É isso? Tá certo? Então?
Onde que está errado? Hã? Não é o fato dele começar, porque a primeira parte está errada? Não, não está errado, certo? Então provavelmente não está o problema na primeira parte, concorda comigo? Porque se eu fosse começar com zero, significa que o problema está no início, né? Mas no início estava tudo certo, então a gente pode concluir que não é por ali que está o problema. Então, e aí? Vai lá, Gabriel. Se colocar um if ali, if k menor ou igual a TL, daí faça Mas qual que é o objetivo ali? O que vai fazer o if ali para a gente poder encontrar a solução? Dani? Se eu botar igual nas duas Leonardo? condições, Oi? não é só botar igual nas duas condições lá? E qual que é a explicação? É que eu quis colocar já logo de cá, né? Pediu para colocar, eu coloquei, né? Mas qual que é a explicação? De onde que a gente tira a conclusão dali? Oi? Porque quando for diferente, no caso, não vai chegar ao TL, então o último é o quê? A última letra. Não vai chegar até hoje. Então, daí. Hã? Aonde? No segundo ali. No segundo vai. No segundo while. A segunda condição é K menor que TL. K é menor que TL, segunda condição é aqui. Mas esse segundo while é esse. Então, o terceiro vai. Ah, tá. Esse daqui. Mas então, por que no segundo não vai, então? Vai só no segundo mesmo? Vai só no terceiro? Então, a ideia é assim, né? Na hora da prova, vocês não vão ter como testar, concorda comigo? Esse aqui é a nossa escola. Fica tranquilo, a faculdade tem um psicólogo, é só passar lá, depois acerta as contas com ele lá. Oi? Não. Não acerta. Não precisa acertar as contas, é só conversar com ele. Não precisa acertar as contas com ele. Desde que a faculdade acerte as contas com ele. Você só conversa com ele, beleza? Então tá. Senão vão querer dizer que eu tô passando para falar, para acertar a conta com o psicólogo. Não é isso. Daí. Se não colocar igual, ele não vai tirar o espaço branco. Se tirar o espaço branco, não vai ser. Mas ali é espaço em branco que ele está considerando? Ah, Igual. Se fosse igual, espaço branco. ah. E a última letra falar por espaço branco. Tá, e daí? Coloca, não coloca? Só vai ali, tira lá de cima? Acho que deveria colocar e tirar lá de cima. Coloca ali e tira lá de cima. Eu acho que deveria colocar em todos, porque Deveria colocar em todos. se tá lá de cima, ele vai até o último valor, quer dizer que foi o dígito 50. Hum. Daí ali, quando ele for entrado para dentro do segundo while, quando ele entrar, ele não vai estar, ele está menor que o 50, ele seria até 49, ele entra no mais. Tá, e daí? Daí ele ia ter que ler, ver e fazer o que cabe É que se dele. for um espaço em branco, ele já vai ser diferente do texto, ele vai entrar no primeiro. Tá. E a regra para colocar em todos eu digo em função do quê? Porque eles têm que ir até o último. Assim, se você for igual no primeiro, ele vai passar para o segundo. Se você não for no segundo, ele vai ficar no segundo. Vai ficar em loop, então não vai sair. Agora você pondo, ele vai passar para o terceiro. Se não for no terceiro, ele vai ficar entrando ali. Pondo no terceiro, ele vai voltar para o primeiro. Quase. Aqui, ó. Vamos entender assim. Por que eu deveria colocar igual aqui no segundo while?
Mas se eu chegar aqui embaixo, aqui, no meu texto que está aqui, e eu tivesse assim, e chegou no final aqui, eu dei 1, 2, 3 espaços. Vai fazer diferença se eu só digitar até aqui? Oi? Não, vamos dizer assim, ó, eu poderia chegar a considerar que eu veio até Ferreiro aqui, mas depois que chegou até o final, da mesma maneira que colocou no início, eu poderia vir aqui e dar 3 espaços em branco aqui. Poderia? Então, vamos dizer assim, ter a necessidade de colocar aqui até menor ou igual a TL é necessário? Sim, porque senão ele não vai chegar até a última posição. E se a última posição for espaço em branco? Então vamos testar. Ó, vamos entender assim. Mesmo vocês, quando estão fazendo no computador, não é simplesmente colocar qualquer coisa para ver o que acontece. A ideia do laboratório nosso aqui é de fazer experimentar, certo? O experimentar, você tem que ter a ideia primeiro daquilo que você vai fazer e qual o resultado que você espera daquilo que vai acontecer. Para poder comprovar se aquilo que você está supondo que vai acontecer de fato. Certo? Fazendo analogia com o laboratório de química, você pega ácido base, pega vinagre, né, e pega soda cáustica, junta, sai o quê? Ixi. Às vezes não fizeram química ainda. Ah, foi mal. Mas no ensino médio vocês fizeram. Ah, tá louco. Ácido base gera o quê? Sal e água. Tá louco? Mas é um experimento, você já sabe o que vai acontecer. Ele vai gerar calor ainda. Certo? Aqui é a mesma coisa. Na hora de fazer os testes com relação à linguagem de programação, seja aqui Pascal, seja C, seja qual linguagem que for, você tem que ter uma ideia daquilo que ele vai gerar. E quais perguntas que você tem que fazer para ele poder gerar o resultado. Senão não adianta de nada. Certo? Dando chute, chuta aqui, chuta lá, de repente no chute acerta. Para programação isso não dá certo. Porque é o caso do programa que o cara, uma vez um cara me falou, né, que eu já comentei com vocês, que o computador está fazendo conta errada porque ele era muito velho. Coitado, estava caduco, o computador estava fazendo conta errada. Certo? Existe isso? Não. Com certeza não. Certo? Então, aqui ó, chegando aqui, eu venho. Deu certo? Hã? Não. Mas essa é a situação que está aqui, certo? Agora vamos colocar a outra possibilidade. E agora? Então? Então, o que acontece é o seguinte, não é colocar por colocar. Na verdade, não foi bem esquecimento esse negócio, né? Oi? O que acontece é assim, ó, a ideia do processo tem que estar claro a forma de fazer, certo? Então entender
Quando se tem um processo aqui, colocando os laços de repetição, a gente tem que trabalhar o laço de repetição vinculado com o formato. A forma como você explicou, dá a entender que a segunda parte vai estar ok, certo? Mas a primeira, podendo colocar ou não, mas se preveu que ia ter essa situação de ter espaço em branco no final? Se levar em consideração que eu não vou ter espaço em branco no final, o camarada não vai colocar espaço depois, daria certo. Mas eventualmente ele vai travar. Ele funciona quase sempre, de vez em quando ele trava. Não é isso que aconteceu aqui? E agora, do jeito que está aqui, será que ele vai dar certo? Tem que dar certo? Vai dar certo. E se começar com o texto certo, será que ele dá certo? Já aí vai fechar. Bom, o que acontece? É complexo? Oi? A ideia não é a ideia que nós conversamos? Foge do princípio? Não foge. É exatamente aquilo que acontece? Tem uma interpretação a respeito do que é a situação aqui? Pode ter outra interpretação do processo, sim, como foi colocado. Só que tem que ter uma lógica qual está vinculado com ela. Certo? Tranquilo? Agora está tranquilo. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Hã? Não. Ele vai entrar no segundo laço aqui. Vai cair no terceiro se você colocar certo, né? Ele vai gerar o resultado aqui com uma diferença, que é um espaço no final lá. Certo? Por que no final vai gerar? Porque no código ali ele tem um espaço no final lá, não tem? Então talvez a gente possa preencher essa linha que está em branco aqui. Que absurdo! Tem uma linha em branco ali? O que é que tem que colocar naquela linha em branco ali? Não é? Uma condição? Olha só! Vamos colocar a condição então? Qual será a condição que a gente tem que colocar naquela linha? Acho que não. É quase isso. Oi? Tem. If. K. Igual. Fazer parado só no espaço.
que é que vai aqui? Não é esse aqui. Tinha um espaço em branco ali, que absurdo. Caiu ali. Não, não. Não. Vai deixar de colocar o último espaço. Mas se você colocar isso aí, não vai terminar. Ele só vai colocar o espaço, se eu colocar desse jeito, ele só vai colocar o espaço em branco no último. Em qualquer outro espaço anterior que teria que colocar entre as frases, ele não vai colocar desse jeito aí. Se K for igual a TL, ele vai estar lá no meio, tá aqui, ó. Diferente de Oi? Se K for diferente de Não. Ó, observa aqui, ó. Vamos analisar. Ó, eu venho no laço, ele vai vir percorrer aqui, chegou até o E. Tá no primeiro while, certo? Ele entra no segundo while e vem até aqui. Chegou até aqui. Quando chegou aqui, significa o quê? Vai ter que colocar um espaço em branco. Correto? Aí o que acontece aqui? A hora que chegou aqui, ele vai voltar pro laço lá em cima. K é menor que TL? Menor que TL. Ele está na oitava posição, na sétima posição. Ele volta lá em cima. O que ele vai fazer? A hora que ele chega aqui, K é igual a TL? 7 é igual a 19? Não. Ele vai colocar espaço em branco ali? Não. Vai juntar tudo. Não é isso que vai fazer? Antes que eu esqueça, né, de passar uma tarefa para vocês, uma questão só, né? Para a gente não esquecer, não perder o costume, né, não ficar aquela coisa, já que esse semestre é uma semana assim, a outra também, e assim vai, né? A próxima questão disso daqui é fazer essa mesma questão que está aqui, sem usar o auxiliar. Na mesma string, no mesmo texto. E vai tirar os espaços desnecessários. Tirar os espaços necessários sem usar auxiliar. Isso. Tá? Bom, voltando aqui. Então, Tem que ser com if, né? Se você colocar é com if. while tá diferente do TL. Não precisa. Tem que ser só if. Não é gambiarra. Moçada, que coisa feia. Fazer gambiarra. Oi? K. É porque o K falar, né? Fazer o while. Se K for menor que TL, ele bota o espaço. Se não for, ele não vai botar. Porque quando ele chegar no final, ele não vai colocar o último espaço. Professor, não daria para pôr diferente? Sim, mas a ideia é que ele não coloque todas as vezes anteriores, além da última, ele vai colocar. Só na última que ele não vai colocar, certo? Eu tinha feito assim, esqueci. Hã? Eu acho que eu tinha feito assim, esqueci. Vixe. Beleza? Vamos ver ele funcionando? Não vamos conseguir enxergar aqui, né? Como é que a gente faria para enxergar se ele tá fazendo certo aqui? Como é que a gente faria para saber se ele colocou a quantidade de caracteres certo lá ou não? Oi? Mediu o language. Então, aqui ó, antes da write aqui, eu vou colocar aqui o TL aqui, eu já não vou usar ele para mais nada aqui mesmo, e vou colocar o language agora de limpo.
E vou mandar escrever aqui, depois de limpo, vou colocar antes. TL, vírgula, limpo. Aí ele vai colocar o tamanho antes do texto. Vou colocar depois para... eu falei, né, para ler, né? Eu falei? Olha só. Teve gente que não teve tanto trabalho assim. Quem que leu? Só o Gabriel? Hã? Eu mandei um e-mail, eu recebi, eu respondi, eu tentei entrar no grupo, disse que eu não tô pendente ainda. Mas você vai estar pendente, por isso. Vou checar. Quer tirar xerox? Olha lá. Será que vai dar certo? Putz, grilo. Casa e o 7 juntos. Só um pouquinho. Só um minutinho. Pronto? Consegue enxergar agora? Tá certo? Ele colocou sem o espaço em branco? Tanto é que o 7 está grudado lá, tá certo? Beleza? Da outra forma, ele ia ter o espaço, não ia? Tá certo? Então aquele espaço em branco tinha que ser preenchido. Pô, que absurdo! Você fazer a variável no mesmo espaço não. Né? Cambiar? Meu Deus. Bom, deixa eu gravar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Em função do horário, ninguém tem dúvida agora. Era só o problema é que